Ontem a gente conversou aqui no Almoço do My News com a Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação. Estamos querendo trazer a discussão aqui para o almoço sobre esse novo ensino médio. E eu vou chamar agora a Catarina Santos, que é educadora da UNB. Bem-vinda ao almoço, Catarina. Boa tarde, bom dia aí, quase boa tarde, né, Miriam? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre educação e dou uma boa tarde especial a todas as pessoas que acompanham aí o My News. A gente tem muitos estudantes, professores aqui, é um orgulho a nossa audiência. E Catarina, eu sei que ontem você estava lá nas manifestações, eu quero que você me conte um pouco como foi ontem, de que maneira isso pode ter impactado as decisões do governo, e também quero entender por que vocês querem revogar essa reforma do ensino médio, esse novo ensino médio. O novo ensino médio ficou com uma sigla bem interessante, né? Ele fica o NEM, e é literalmente esse NEM, nem uma coisa nem outra, é um vazio de conteúdo, é um vazio de formação, é um vazio, na verdade, é a negação do direito à educação. Tem um educador, o professor Roberto Leão, que diz que é um estelionato do direito à educação, a reforma do ensino médio. Então, ontem foi o Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma do Ensino Médio, uma mobilização liderada pelos estudantes, mas apoiada por educadores, pela sociedade, pais, da educação brasileira, né? E esse movimento tem como objetivo dizer ao governo federal que não cabe num governo como o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma reforma feita para negar o direito à educação da juventude e feita lá no governo Temer. Eu acompanhei aqui de Brasília, né, mas nós tivemos aí mobilização no país inteiro. Eu acompanhei aqui em Brasília, os estudantes se organizando, os estudantes se posicionando e dizendo que quer a revogação do ensino médio para que a sociedade brasileira, os educadores, os estudantes possam debater, inclusive com o Congresso Nacional, uma reforma que atenda os anseios e a necessidade da juventude de formação e uma formação emancipadora, né? Uma formação que garanta aí o desenvolvimento, que é aquilo que a educação básica prevê, que é a formação da base, a formação filosófica, histórica da juventude. O movimento aqui foi bem interessante, Miriam, e todas as pessoas que nos acompanham, porque, na verdade, os estudantes se posicionaram frente ao Congresso Nacional, fizeram lá todo o debate e seguiram para o Ministério da Educação. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi exatamente o fato de o Ministério da Educação, os estudantes ficaram isolados por um cordão policial, né? Numa pista contrária à que passa em frente ao Ministério da Educação. A porta do Ministério da Educação foi toda cercada pela polícia para impedir que os estudantes se aproximassem do prédio do Ministério da Educação, o que é extremamente preocupante, né? Já que nós estamos no governo dito democrático popular, e também o Ministério da Educação não pode enxergar os estudantes como seus potenciais e perigosos inimigos. Então, daí já mostra o quanto os estudantes estão se mobilizando por conta dessa reforma. Por que nós nos colocamos contrário à reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio ela foi uma reforma feita às pressas, sem debater com a comunidade educacional, sem debater com o estudante. Eu acho que todos que nos acompanham, Miriam, você também deve estar lembrando, que lá em 2016 teve uma ocupação das escolas no país inteiro, né? Ela começou muito forte no Paraná e se espalhou pelo país inteiro, em que os estudantes diziam: nós queremos debater uma reforma do ensino médio, nós entendemos que o ensino médio precisa ser reformado, mas essa reforma não pode ser feita por medida provisória, em gabinetes, sem ouvir aqueles que fazem a educação e que são os sujeitos da educação. Essa reforma do ensino médio, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar a possibilidade de formação mais ampla dos estudantes, ela vai impedir que os estudantes das escolas públicas possam acessar a educação superior, porque ela não dá formação de base. Ela tem uma lógica de que os estudantes vão escolher os seus itinerários formativos. O que seria seus itinerários formativos?
o ensino seria organizado através de, por exemplo, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas aplicadas, ciências sociais humanas aplicadas, e por aí continuaria. Acontece que, diga, Miriam. Não, é que o pessoal aqui tá me perguntando no chat que é uma dúvida real. O André, o Jesus, o pessoal tá falando assim, não tem nada que salve nessa reforma. E até tem uma coisa muito importante que você me falou ontem, que é assim, não tem aula de filosofia, sociologia e vai ensinar a fazer bolo de pote, brigadeiro gourmet. Isso é um negócio muito chocante para mim. Parece cômico, mas é trágico, né? Salva alguma coisa na reforma do ensino médio? Eu acho que não dá como salvar algo que vai negar o direito à educação dos estudantes, entende? Então, se tivesse alguma coisa boa na reforma do ensino médio, ela não teria sido feita a toque de caixa. E o interessante era que foi feita em 2016 para começar a ser implementada a partir de 2020. Ou seja, daria tempo suficiente para se debater uma reforma robusta. E aí, a lógica que está acontecendo nas escolas é que essa reforma trabalharia, por exemplo, com projetos de vida, com empreendedorismo de si mesmo. Empreendedorismo seria os alunos aprenderem a fazer brigadeiro gourmet, bolo de pote e sair por aí vendendo e comercializando eu imagino que nos bares e nos faróis, né, nos semáforos das cidades, porque como é que você diz que o jovem lá com 15, 16, 17 anos serão empreendedores a partir das condições que os nossos estudantes têm? Então, eu não vejo absolutamente nada a ser aproveitado na reforma do ensino médio. A única salvação para esse processo é exatamente a revogação desse ensino médio e um debate dessa reforma e um debate amplo com a sociedade brasileira para que a gente construa essa reforma. Então, sai do processo de formação filosofia, sociologia, história, geografia. A única coisa que permanece nos 3 anos do ensino médio seria português e matemática, e aí uma língua estrangeira, sobretudo inglês, e o restante seria, os alunos podem fazer ou não. Os professores estão indo para as escolas para oferecer, né, ofertar disciplina para a qual eles não tiveram nenhuma formação, né? Então, cada dia que eles chegam nas escolas têm que fazer, que via de regra tem sido implementar projetos que as redes de ensino têm comprado das empresas, né? E a rede estadual de São Paulo, que é a maior rede do país, e que começou, né, foi uma das primeiras redes a começar a implementar a reforma do ensino médio. Isso está muito trágico, né? A rede escola pública e universidade tem produzido muitos documentos, muitos dossiês e tem apresentado aí pesquisas junto à rede do que é que realmente tem acontecido nas escolas de ensino médio desse país. Lembrando que os estudantes não têm nem como escolher itinerários formativos, eles vão fazer aquilo que as escolas ofertarem, e a gente precisa pensar que em mais de 90% dos municípios desse país se tem uma, no máximo 2 escolas de ensino médio. Então, qual a escolha que eles vão fazer, né, Miriam? É preciso se perguntar sobre essas questões. Catarina, maravilhosa a sua explicação. Ontem até perguntei sobre isso aqui para Priscila Cruz e ela falou que precisa mesmo discutir mais essa reforma, esse novo ensino médio. Do teu ponto de vista, não tem nem o que discutir, tem que jogar essa reforma fora e começar tudo do zero? Então, na verdade, a defesa das fundações empresariais é que é possível reformar a reforma. Na análise, né, dos educadores das universidades, dos educadores que estão no chão da escola, nas escolas públicas, vivenciando essa tragédia, dos estudantes, não existe como reformar algo que é tão ruim como o NEM. Né? Na verdade, o que a gente precisa é impedir que essa reforma continue sendo implementada, né? Dar continuidade ao ensino médio que a gente tinha antes da reforma e debater a partir daí uma reforma que possa garantir realmente o direito à educação. Então, na perspectiva da comunidade educacional brasileira, com raríssimas exceções, não há o que reformar na reforma. É preciso revogar essa reforma e fazer uma nova proposta de ensino médio. Inclusive,
né, tem toda a pauta para revogação da portaria 521 de 2021, porque ela cria o cronograma de implementação. A gente precisa impedir que o Enem seja pautado nessa reforma, porque se o Enem for organizado a partir da reforma, você cristaliza a reforma e vai definitivamente impedir que os nossos estudantes das escolas públicas tenham acesso às universidades públicas. Você vai matar, inclusive, a lei de cotas, né, raciais e sociais que nós temos no país, que prevê exatamente aí a entrada de estudantes negros e negras, indígenas nas escolas públicas, e com o novo NEM, quer dizer, com o novo ensino médio como o NEM, isso não é possível, porque os estudantes não vão ter formação básica, nem para passar nos processos seletivos e nem para continuar permanecer nas universidades, né, nesse processo de formação, porque não terão tido a formação de base que nós precisamos ter na educação básica. Pois é, e nada contra o brigadeiro gourmet, nem o bolo de pote, mas assim, não vai cair isso numa prova do Enem, né? Então, assim, qual é o sentido de dar o enfoque nisso? E como deixar essa coisa tão solta, né? Que cada escola determina o que vai ensinar. É bacana ter outras disciplinas eletivas, mas sem abrir mão das disciplinas básicas, né? Da filosofia, da sociologia. Miriam, vamos pensar no momento que nós vivenciamos no Brasil, ou na culminação desse momento, que nós estamos vivendo a questão do extremismo exacerbado, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que foi 12 de dezembro em Brasília, o que foi 8 de janeiro em Brasília, que traduziu o extremismo que nós estamos vivendo com uma intolerância à diversidade, às pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, as pessoas defendendo o indefensável, a destruição do patrimônio histórico-cultural do Brasil. Como é que a gente vai reverter essa situação no país com um novo ensino médio, que ao invés de nós aprendermos a história desse país, de nós discutirmos filosofia, sociologia, de nós trabalharmos a geografia e toda a sua multiplicidade, a gente começar a usar o tempo da juventude para aprender a fazer essas coisas que não fazem o menor sentido. Então, a questão aqui não é o brigadeiro o brigadeiro gourmet, não é o bolo de pote. A questão é qual é a finalidade da instituição escolar, sobretudo nessa etapa tão importante das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e nós transformarmos a escola nesse arremedo do que deveria ser uma instituição educativa. Então, entender a complexidade da sociedade brasileira, olhar a quantidade de empresas que mantém os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores das trabalhadoras negros e negras, em trabalho análogo à escravidão, e a nossa escola sequer debater, por exemplo, a dizimação da população jovem, negra e periférica, a questão dos povos indígenas, a questão da natureza, né, do meio ambiente. Ao invés de nós debatermos isso, formarmos uma juventude compreendendo essa realidade, nós vamos pegar o ensino médio, né, pegar os jovens e adolescentes para ficar lidando com essas questões que não fazem nenhum sentido. Debater itinerário de vida em um país que não está oferecendo as condições para que esses estudantes tenham vida, sobretudo uma vida digna, né? Então, não dá para imaginar a escola sendo transformada nesse local. Eu acho que a gente tem várias instituições que debatem várias questões, mas a escola é a única instituição que nós temos organizada para lidar com o saber sistematizado, em que a gente pode debater os vários temas que, por exemplo, não serão nunca debatidos na família, na igreja, em outros espaços. A escola é o espaço do diverso, é o espaço da gente formar para a diversidade, para construir uma sociedade diversa. Então, não dá para minimizar, não dá para pasteurizar a nossa escola do jeito que a reforma do ensino médio está fazendo. Ô, Catarina, eu tô te ouvindo falar e tô pensando assim, que sorte dos alunos da Catarina, tô adorando te ouvir. E tô pensando também o seguinte, muita gente, quando nós criticávamos, durante o governo Bolsonaro, né, que foi aquele troca-troca de ministro da educação, um pior que o outro,
as pessoas falavam, vocês pegam no pé, essa classe do professorado tá sempre pegando no pé e tal, mas a verdade é o seguinte, olha, agora trocou o governo e os professores continuam querendo um ensino melhor para os seus estudantes, né? É disso que nós estamos falando aqui. Você teve numa manifestação ontem que os manifestantes ficaram do outro lado da calçada, e a gente está aqui criticando isso, porque o que nós estamos falando aqui não é de um governo A ou de um governo B, a gente está falando de um projeto de país que leva a educação a sério, né, Catarina? Deixa eu... Fala, comenta, diga. Então, a gente precisa olhar que a educação é um direito estabelecido na Constituição brasileira, então ele não é um direito vinculado a programas de governo, ele é um direito, é uma política de Estado, e qualquer governo que esteja à frente do Estado, à frente da gestão do Estado, independente de partido, precisa desenvolver políticas públicas para garantir esse direito. E esse direito diz: todo e qualquer estudante precisa ter a sua formação plena garantida, a sua formação para a cidadania, para construir uma outra sociedade, para o mundo do trabalho. Então a gente vai criticar ou elogiar qualquer governo que garanta políticas públicas para o direito à educação. Então, independente desse ou daquele ministro, se ele não estiver implementando políticas públicas que atendam, sobretudo à educação pública, que é a educação que forma a sociedade brasileira, né? Nós temos aí 43, 44 milhões de estudantes na educação, 48 milhões de estudantes na educação básica, desses 40 milhões estão na rede pública. Então, o nosso compromisso é com o direito à educação de todas as pessoas e não com determinados grupos. Exatamente. Quero ler alguns comentários, porque está maravilhoso o nosso chat aqui. A Cláudia Gozzi, obrigada, Cláudia. Ela fala: meu apoio e aplausos a todos os colegas professores. A Camila Oliveira, oi Camila, ela falou assim: chegou chegando, gostei dela, tá falando de você. O Rafael Xavier fala assim: o Brasil fez o contrário pensando em curto prazo. Começou focando em universidades, ensinos técnicos, depois ensino médio. Quando vamos olhar para o fundamental e para cuidar melhor da primeira infância? A primeira infância está nos municípios, né? Ela não vai ser afetada por essa reforma, porque nós estamos falando de ensino médio, não é? Então, a primeira questão, quem falou esse comentário, Miriam? Só para eu... Foi o Rafael Xavier. Rafael Xavier, então, obrigada, Rafael. Rafael, obrigada, e a todas as outras pessoas pelos comentários. Olha só, Rafael, na verdade, não é que o Brasil começou pelo final, né? Existe toda uma compreensão aí no senso comum de que o Brasil prioriza um nível de educação em detrimento do outro. Nenhum país que queira se desenvolver, nenhum país sério, pode priorizar um nível em detrimento do outro. O processo educacional ele tem que ser sistêmico. Então, inclusive, para que a gente ofereça uma boa educação básica, ou saúde básica, tudo aquilo, eu preciso formar profissionais em boas universidades e com boa formação. Então, o Brasil precisa olhar para o direito à educação como um todo. A primeira a educação infantil e as séries, sobretudo as séries iniciais do ensino fundamental, estão sob a responsabilidade do município. Mas é bom a gente pensar que a responsabilidade da oferta, né, pertence aos municípios, mas a obrigação de garantir as condições para que todos tenham direito à educação é do Estado brasileiro. Então, a Constituição prevê o regime de colaboração entre os 3 entes da federação, que são os estados, os municípios, e aí entre os estados do Distrito Federal e a União, para garantir o direito à educação da população brasileira, né? Então, mas o que acontece? Os municípios são os entes da federação com menor poder político e econômico, e eles detêm a maior responsabilidade. 60% da matrícula da educação básica mais de 60% está sob a responsabilidade dos municípios, que são os entes com menor capacidade arrecadatória. O que significa que a União e os estados precisam entrar com muita firmeza nesse processo. E a educação infantil é uma etapa fundamental, a gente não pode esquecer isso. O ensino fundamental é uma etapa fundamental, assim como o ensino médio. E, inclusive, essa formação básica, a gente olha muito a educação básica como uma etapa anterior, como uma etapa que prepara o ensino superior. Mas não é isso.
A educação básica é a fase que tem que desenvolver toda a formação basilar da cidadania, para na educação superior ou em cursos profissionalizantes, a gente ter a profissionalização para uma determinada profissão. Né? Então, você vê que o processo educativo como um todo é fundamental. E nós não estamos priorizando a educação superior, o ensino médio, em detrimento do ensino fundamental. Nós estamos em falta com todas as etapas da educação básica, e inclusive com a educação superior. Olha só, temos aqui uma mensagem do Pedro Castro, Pedro que estava ontem no chat, ele falou, parabéns à fala da professora Catarina, completamente alinhada com a literatura científica qualificada da educação, por mais convidados assim. Obrigada, Pedro, pelo apoio. Eu estava, antes de começar a live, eu estava falando para a Catarina dos seus comentários de ontem na live, né, que você falou do Qualis e que todo o universo acadêmico não apoiava essa reforma, né. Tem mais uma mensagem aqui, a Nelise Scartazini, obrigada, Nelise, ela fala assim, tem como filosofar sem nem saber escrever e interpretar textos? Pois é, precisa aprender o básico, né? Acho que é isso que a Catarina está dizendo aqui, né? Então, não tem como filosofar e não tem como desenvolver nenhuma profissão sem ter essa formação básica. Então, a gente precisa olhar por que nós estamos tendo muito mais reclamações, por exemplo, com erros médicos, né, com odontólogo, com todas as profissões, porque eu preciso ter formação básica, é fundamental isso, formação cidadã, formação em relação aos conteúdos, mas a gente não pode descolar os conteúdos de conteúdos que produzem uma outra realidade, né? Eu não posso dizer que eu dei boa formação para as pessoas continuarem naturalizando, por exemplo, o feminicídio, o racismo, todas as formas de discriminação. Então, a formação cidadã, ela é fundamental para a gente entender que a sociedade brasileira precisa ser uma sociedade para todas as pessoas, né? A gente tem aí as maiorias minorizadas, que está aí vinculada aos povos indígenas, as pessoas negras, as mulheres, que geralmente são desrespeitados nesse país, não são incluídos no processo. Então, essa formação cidadã vai dizer de uma outra forma, por exemplo, que os médicos e as médicas vão atender as mulheres pretas e periféricas, vão olhar para as pessoas indígenas, que a todas as áreas, né? Vão ter o que os professores vão trabalhar com seus diferentes alunos. Então, essa formação na educação básica, ela é essencial, porque quando chega na educação superior, por mais que a gente tenha também essa formação, você está muito vinculado à questão da profissionalização. Então, a educação básica é uma etapa essencial, que a gente deveria ter professores muito bem preparados, com boa remuneração, em condições de se dedicar somente a isso, que a profissão docente não seja a última opção, né? Ao contrário, seja uma escolha consciente e valorizada. Então, tudo isso é muito importante. Nós temos, Miriam, ano a ano, uma queda enorme na entrada de ingressos de alunos para licenciaturas, né? Só para você ter uma ideia hoje, quando a gente pega os dados de 2021, nós temos o dobro de ingressantes em cursos tecnólogos em relação à questão da licenciatura, e aí de bacharelado a gente nem fala. O que a gente tem? Os estudantes que estão concluindo o ensino médio, né, que estão concluindo a educação básica, estão vendo que não vale a pena ser professor, não estão querendo entrar nos cursos de licenciatura. E essa é uma questão muito séria, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais profissional. A reforma do ensino médio, ela vai dizer que a gente não precisa de professor. Precisa de alguém lá para implementar projetos desenhados por grupos empresariais, vendidos pelas empresas, e põe os professores para aplicar esses projetos. Então, é muito sério o que nós estamos debatendo. A gente está destruindo o futuro desse país, o futuro da nossa sociedade, em todas as áreas. Olha só, Kelly Guimarães está dizendo aqui, obrigada, Kelly, a educação brasileira é totalmente ultrapassada e precisa mudar para onde? Para ontem. Como é que vai ser feito isso? É que é o negócio. É isso aí, Kelly. A Rosângela Helseller está falando aqui, tem de começar de novo ensino médio, superior fundamental, público abrangente e integral, sem a segregação de estudantes pobres e os filhos dos ricos. O psicopata do bem, olá, eu adoro os nomes, o psicopata do bem está sempre aqui com a gente, ele fala assim, bolo de pote aprende lá no Senac, quem quiser.
A história do bolo de pote e do brigadeiro gourmet não sai da pauta. O Carlos Henrique está dizendo assim, André, eu adoraria ter uma matéria na escola que ensinasse educação financeira ou mesmo matemática financeira. Sim, mas isso aí é depois, né? Primeiro a gente precisa cuidar do básico, não é, Catarina? Então, na verdade, a questão da matemática financeira ou qualquer coisa nesse sentido, ela pode ser parte, inclusive, das disciplinas matemáticas, né? Mas a matemática financeira não é essa matemática financeira que estão colocando nas escolas, que é como se a população, os estudantes das escolas públicas pudesse exatamente fazer economia, fazer esse tipo de coisa, quando você está lá com um monte de estudantes sendo explorado, né, com mão de obra barata, precarizada. Então, a matemática financeira faz sentido, inclusive, se for uma matemática, no sentido de mostrar, por exemplo, como é que funciona a questão do mercado financeiro e esse ideário de que qualquer pessoa pode ser acionista ou pode empreender? O que está por trás dessa lógica do empreendedorismo? Então, a matemática, ela é ferramenta de formação para a cidadania quando a gente traz esses elementos. Quando a gente vai dizer onde é que estão indo os nossos impostos, quais os impostos estão imbuídos. Quando a gente diz, por exemplo, olha, os pobres no Brasil, os trabalhadores, pagam proporcionalmente muito mais impostos do que as pessoas ricas. Os grandes devedores do Estado brasileiro não são os trabalhadores, são as empresas, né? O mercado financeiro, as grandes empresas, e a gente viu aí, inclusive, o rombo das americanas, esse mercado que deve a Previdência, é esse mercado que sonega impostos, trabalhadores não fazem isso. O que é que está imbuído dos nossos impostos? Para que serve os nossos impostos? Para destruir a ideia de que o governo está dando escola pública, está dando hospital público, que o governo não deve dar isso, quando na verdade são os nossos impostos que pagam tudo isso. Então a matemática financeira, a matemática é nesse sentido e não esse engodo de que diz que se nós fizermos a matemática financeira, nós podemos economizar mais, não teremos dívidas, não teremos isso. Então isso tudo é mais uma estratégia do sistema de dizer que pobre tem que se adaptar a isso e o mercado financeiro, que é o grande devedor do Estado, que é o grande sonegador, pode ficar lá tranquilinho no seu lugar, sem ser incomodado por nós. Inclusive porque nós não conhecemos o que eles fazem ou deixam de fazer, o que eles sonegam ou deixam de sonegar, né? É isso aí, Catarina, que maravilha a sua entrevista aqui no almoço, adorei as suas falas. A gente tem que encerrar agora que estouramos o nosso tempo. Pedro Castro Ô Pedro, mandou mais um superchat aqui falando que maravilha de fala, a matemática financeira pode aparecer de forma crítica enquanto conteúdo da disciplina. Nem tudo, peraí, sumiu. Nem tudo precisa virar disciplina. É isso aí. Catarina, eu estou muito feliz que você esteve aqui hoje com a gente. Você vai voltar outras vezes. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Miriam, e tem um tema que eu queria que você pensasse na pauta, e tinha a ver, inclusive, com algo que a gente ia conversar, se a gente chamou para conversar ontem, que nem deu tempo, que é a questão da militarização do Estado brasileiro, sobretudo a militarização das escolas, né? E até hoje, por exemplo, o MEC não revogou o PSIM, que é o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que ao invés da gente melhorar as condições das escolas, seus professores, a gente põe a polícia para fazer a gestão da escola, para mandar na escola. Então a gente tem muita coisa para debater sobre esse assunto. Se você puder pautar isso, pode contar comigo também, que eu venho aqui. A gente vem estudando isso já há algumas décadas no país. O processo da militarização tem ampliado e eu vou ter o maior prazer em voltar aqui para a gente debater esse assunto também. Mas a educação, tá debatendo a educação, me chama que eu vou, porque é a minha paixão. Parabéns, Catarina. Muito obrigada. Um abração, querida. Tchau, tchau. Tchau. Catarina Santos, educadora da UNB, vocês viram que maravilha essa entrevista? Se você gostou, deixa o seu joinha aí para mais gente ouvir a Catarina. Olha que coisas importantes que ela contou aqui para nós. A gente vai trazer a Catarina de novo, vamos falar das escolas cívico-militares. O Almoço do My News vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigada pela companhia, pelos comentários. Tem tanto comentário aqui que eu não consegui ler todos, mas eu quero agradecer demais a companhia de vocês. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.